Vê só, pessoal, eu tava gravando a aula, infelizmente, como o Meet tá dando problema, eu consigo gravar a aula da primeira turma, a segunda turma eu não consigo mais gravar. Aí eu vou buscar um gravador na internet. Aí o que eu acho que aconteceu hoje foi que a internet não tá muito boa, e aí eu acho que por ser um gravador externo ao Meet, eu acho que dá alguma, talvez, incompatibilidade e ficou travando um pouco a aula e por isso eu preferi parar a gravação. Melhorou, né? A questão de áudio não for cortando para muitos alunos. E aí eu tô gravando o vídeo só rapidinho, só colocando em linhas gerais o que a gente colocou. Todos os prints eu já coloquei lá para vocês pelo WhatsApp e vou colocar também na sala do Clayson, tá? Então, essa primeira figura aqui, que vocês viram lá, ele chama aqui de côncavo, mas essa expressão é pouco usada, tá bom? Na questão do em poliedro. A gente usa mais a questão de dizer se o poliedro é não convexo ou se ele é convexo. Então, no caso aqui, ó, convexo tem esse, que acontece o que neles, que caracteriza eles como convexos? Toda vez que eu ligar um vértice a outro, ou essa reta vai estar na face, tipo aqui, ó, tá vendo? Ou vai estar na face desse poliedro, tá bom? Vai estar na face. Ou ele vai estar, tipo, dentro desse poliedro, tá? É como se... Deixa eu pegar uma caixa aqui aberta para vocês verem. É como se eu pegasse, por exemplo, um vértice daqui, desse pontinho, para aqui, e ele vai acontecer isso, ó. Vejam, eu vou deixar aberto aqui um pedacinho só, pra gente ver o que acontece. Ó, ele estaria aqui, ó, dentro, tá vendo? Dentro. Ele não seria face, mas ele estaria dentro deste poliedro. Não sei se está dando para ver direitinho. Certo? Então, todo poliedro convexo, isso vai acontecer. Ou vai estar na face, tá? Ou vai estar na face, ou ele vai estar dentro, né? De uma ponta até outra aqui embaixo. Certo? Nos poliedros não convexos, que aparece esse aqui, que embaixo eu escrevi poliedro não convexo, o que vai acontecer? Também vai ter várias retas que vão estar passando na face do poliedro. E vai ter algumas que vão estar dentro dele. Porém, vai existir retas que vai pegar desse vértice para esse aqui, e essa reta vai estar totalmente fora desse poliedro, tá? Vai estar na parte externa. Então, quando isso acontece, esse poliedro é chamado de não convexo, que aqui esse autor aqui colocou como côncavo, tá? Isso aqui foi uma imagem que eu peguei lá no YouTube. No YouTube não, desculpa, na internet mesmo. Depois, gente, nós fizemos essa questão aqui. Deixa eu colocar minha imagem lá pra cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Opa, porque não tá me obedecendo. Agora deu. Eu tava mexendo com o botão errado aqui. Eita, ó, eu posso até diminuir, nem sabia disso. Deixa eu ver se eu coloco aqui em cima. Aqui embaixo, pronto. Aqui não vai atrapalhar nada. Pronto. Então eu tiro essa imagem, né? Bem, gente, vejam só. Nessa aqui, eu tinha colocado essa questão, mas como era a primeira situação problemas sem preto, tá? Que a gente tava resolvendo, eu preferi primeiro criar essa. Então, eu imaginei uma figura aqui, tá? E eu coloquei aqui, considerando um poliedro com 9 faces e 16 arestas, determine o número de vértices desse poliedro. Eu coloquei uma questão bem simples para a gente poder inicialmente estar usando a relação de Euler com um caso mais simples. E aqui, olha, vértices mais faces menos arestas igual a 2, ok? Que é a relação de Euler que estamos utilizando. E o número de vértices é justamente o que nós não temos, que é o que ele está pedindo aqui. Faces nós já temos, que ele deu aqui, ó, são 9. E o número de arestas, né, que é menos A, que vai ser 16, que é o número que ele deu aqui também. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, que só tem aqui uma variável que é o V, repete o V, que é o que a gente quer saber, que é o número de vértices. Coloquei aqui igual. O 2 já estava do lado de cá, permanece no lado de cá. O 16 que estava negativo passou a positivo. O 9 que estava positivo passou a negativo. Resolvendo isso, o número de vértices é igual a 9, tá? Beleza?
Depois disso, eu fui para essa questão. E para poder entender isso, eu fiz essa parte aqui em verde. Então, vamos lá. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas. Então, gente, eu peguei isso aqui como exemplo para mostrar o que acontece numa situação dessa. Se eu estou partindo desse vértice aqui, eu vou fazer um pontinho aqui para ficar melhor da gente observar. Pronto. Se eu estou partindo desse vértice P aqui, ok? E a partir desse vértice, sai uma aresta até A, sai uma aresta até B e sai uma aresta até C. Nomeando estas arestas, e aí eu nomeei os vértices para isso, eu chamei aqui de A, P, B e aqui C. E aí eu fiz o seguinte, essa aresta que eu posso nomear de A a P é igual, ou seja, é a mesma aresta que eu tenho de P para A. A aresta que eu tenho de P para B é a mesma que eu tenho de B para P. E a aresta que eu tenho de P para C é a mesma que eu tenho de C para P. Ou seja, se eu for analisar todas as arestas do poliedro, quando eu conto essa aresta daqui para aqui, ela é a mesma aresta que eu conto daqui para aqui. Não, eu não tenho duas arestas aqui, eu tenho uma. Então, o que acontece, minha gente? Acontece que eu sempre estou contando essa aresta duplamente. Então, eu escrevi aqui, ó. Nesse cubo, nós temos 8 vértices. Por quê, ó, gente? Tem esse vértice aqui, ó. Eu tenho, só contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, de cada vértice vai acontecer isso, ó. Se você olhar aqui, ó, todos os vértices, eu vou ter 3 arestas partindo desse vértice, tá? E essa aresta que vai para o outro, do outro é a mesma que vem. Então, eu estou contando 2 vezes a mesma aresta. Então, nesse cubo nós temos 8 vértices. De cada vértice partem 3 arestas, tá? Então, para encontrar o número de arestas, eu teria que fazer o quê? 8 vezes 3, 24. Vamos observar. Aqui em cima eu tenho 4 arestas, embaixo eu tenho mais 4, já faz 8, mais 4 que estão descendo, já vai fazer 12. Tem alguma coisinha errada, né? Porque se aqui o meu resultado deu 24, como é que aqui eu tenho 12? Ah, vamos cair a ficha aqui agora, né? Então, o que a gente acaba percebendo aqui? Que quando a gente multiplica 8 vezes 3, eu estou achando o dobro do número de arestas, né? Desse cubo. Por quê? Porque eu estou contando 2 vezes, que foi o que eu mostrei aqui para vocês, tá certo? Estou contando 2 vezes. Então, nós precisamos dividir por 2. Então, quando eu pego, sem fazer esses desenhos todos, quando eu for fazer aqui, para resolver essa questão, eu vou ter que fazer o quê? Eu pego a quantidade de vértices, eu multiplico pela quantidade de arestas que partem de cada vértice e divido por 2. Então, 8 vezes 3, né, que são 8 vértices, de cada vértice partem 3 arestas, nesta figura que eu estou analisando. Então, 8 vezes 3, 24, dividido por 2 vai dar 12. Então, aqui agora confere, tem 12 arestas neste poliedro. Voltando agora para essa questão proposta. Voltando para essa questão proposta, aqui nós temos 20 vértices e de cada vértice eu tenho 5 arestas, ok? Então, vamos determinar o número de faces dessa figura. Deixa eu parar aqui um pouquinho a gravação e já volto, tá? Só para atender. Bem, pessoal, então, resolvendo essa questão aqui, tá bom? Se nós temos aí nessa figura, né, que a gente não sabe que figura é essa, são 12 vértices, e de cada vértice partem 5 arestas. Então, tô vendo que desse vértice vai 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Eu tenho que lembrar que eu vou pegar 20 vértices, multiplicar por 5, porque de cada vérticezinho vai estar indo 5 arestas. E depois vou ter que multiplicar por 2, que eu vou lembrar aqui. Quando eu parto do vértice A para o vértice B, eu tenho uma aresta. E que essa aresta do vértice B para o vértice A é a mesma aresta,
certo? Então, por isso que a gente divide por 2. Então, para encontrar o número de faces, agora vamos aplicar a relação de Euler, tá? Ou como a gente menciona, Euler, tá bom? Euler como se escreve, Euler é a pronúncia correta, porém muitas vezes eu falo Euler mesmo. Então, pegando lá a regrinha, a relação de Euler, vértices mais fáceis menos arestas igual a 2. O número de vértices já foi dado no problema, são 20. O número de faces nós não temos, portanto, continua o F. O número de arestas nós encontramos aqui nesse cálculozinho, 50, igual a 2. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós temos o número de faces, 32. Beleza? Vamos para o outro, que eu também fiz com vocês. Bem, deixa eu puxar para aqui agora, certinho. Gente, quantas faces, arestas e vértices possuem um poliedro chamado hexaedro? Tá? Então, primeiro eu fui puxando com vocês aqui e tal, e coloquei aqui, hexaedro, um poliedro regular que possui 6 faces, por isso que vem a palavrinha aqui, hexa significa 6, tá? 6 faces, porque edro significa face. Então, hexa 6, edro faces, portanto, 6 faces. E todas elas são quadradas. E também conhecido como cubo. Aí na aula eu pedi, alguém lembrou que era cubo e eu coloquei a figurinha aqui do cubo, tá? Todas as faces do cubo são quadradas. Este é um poliedro regular, tá? Porque todas as faces são idênticas, são congruentes, tá? Tem a mesma forma, o mesmo tamanho. E todas as arestas têm a mesma medida. Esse é um dos poliedros de Platão, tá certo? Então, contando aqui, nós temos 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. E nessa outra questão, ele traz um poliedro em que o número de arestas excede, ou seja, tem a mais do que o número de vértices, 6 unidades. Então, coloquei aqui, né? Então, o número de vértices, a gente vai chamar letrinha V, número de faces F, número de arestas A. Só que, como ele disse que o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades, então vai ser arestas igual a vértices mais 6. Substituindo aqui na formulazinha, como na frente do A eu tenho símbolo negativo, então aqui eu tenho que fazer o joguinho do sinal. Então, vértice positivo com negativo, vai ficar negativo, né? Porque na multiplicação são sinais diferentes menos. E aqui o 6 é positivo, aqui é negativo, também sinais diferentes menos. Quando a gente ficou com isso aqui, eu tenho vértice positivo e vértice negativo. Bem, vértice menos vértice vai dar 0, tá bom? Então, sobrou só o F aí, menos 6 igual a 2, resolvendo F igual a 8. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Resumidamente, eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, a gente tá lá, no Classroom ou no WhatsApp, tá bom? E vamos fazer a nossa parte. Muita oração e muita ação, todo mundo usando máscara, todo mundo mantendo distanciamento, obedecendo as regrinhas, higienizando as mãos, sempre que possível lavar as mãos ou usar álcool em gel também. Sempre que chegar em casa da rua, o ideal é que troque toda a roupa, né? Coloque para lavar e tome um belo de um banho completinho aí. Vamos nos proteger e proteger as pessoas que convivem conosco, tá bom? Beijão, Deus abençoe.